Olá, meus irmãos, como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem. Shalom. E hoje eu quero passar aqui uma mensagem rápida e direta ao ponto acerca da importância da santidade, uma mensagem que é pregada do começo ao fim em toda a Bíblia. Mas nós estamos vivendo tempos de total apostasia, onde até mesmo os ditos crentes relativizam a santidade, dizem que hoje a graça ela pode cobrir os pecados e que não tem problema você viver cometendo alguns tipos de pecados, não tem problema você não decidir viver uma vida de renúncia, que mesmo assim você será perdoado. Acredite se quiser, hoje, evangelhos mornos e frouxos têm sido cada vez mais pregados. Evangelhos onde o ego do homem é amaciado, evangelhos onde teologias do coach, da prosperidade e dentre vários outros enganos são tão normalizados e enfatizados. E é claro, esse tipo de falso evangelho lota de pessoas querendo ouvir. Mas esse tipo de mensagem que enfatiza a santidade, que enfatiza a consagração e a importância dos mandamentos, pouquíssimos querem ouvir. Pouquíssimos querem ter seus egos quebrantados. A verdade é essa. Porém, a mensagem nas Escrituras é muito clara, de Gênesis a Apocalipse. E o verdadeiro parâmetro para a santidade, primeiramente, é claro, Jesus, Yeshua, o Messias, ele é aquele que veio demonstrar o maior exemplo para todos nós. Mas ele deixou muito claro, no qual ele também se baseava, que o parâmetro para a santidade são as instruções, a lei que o Eterno deixou para todo o seu povo, chamada nas Escrituras de Torá. Pelo menos esse é o entendimento relatado na Bíblia. Não é porque hoje homens dizem que a lei foi abolida, que a graça substitui a lei, que hoje não tem problema você ter uma vida de pecado, porque a graça cobre o pecado, que mesmo assim você será perdoado. Não é porque tem homens que dizem isso porque é a verdade absoluta, que é isso que está na Bíblia. Quando a gente decide realmente ler as Escrituras, a história é bem diferente. Tanto é que em Hebreus 12, dos versos 13 e 14, vai deixar muito claro: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então é muito claro na Bíblia que não existe ver ao Criador herdar o reino dos céus se não tiver esse processo de santificação, de separação para ele. Até porque a palavra santidade, no original do grego, ela é agiasmos, que significa tornar-se santo, separado, consagração. E essa palavra, se a gente compara com o hebraico, ela é equivalente ao hebraico kodesh, que também significa ser separado, ser santo, ser consagrado, ser separado para um determinado propósito, ser consagrado para estar cada vez mais próximo do Criador. Tanto é que em 1 Pedro é dito: como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Vou até compartilhar aqui com vocês, só para enfatizar, deixar muito claro. 1 Pedro, dos versos 14 ao 16. Hebreus 12, versos 13 e 14 também vai enfatizar. E 1 Pedro, versos 15 e 16, é retirado do livro de Levítico, no capítulo 20, que está escrito também sobre a santidade, sobre justamente esse termo hebraico kodesh. Portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu sou o Senhor vosso Deus. Aí o que vai falar na continuação? E guardai os meus estatutos e cumpri-os. Eu sou o Senhor que vos santifica. Ou seja, guardar os estatutos do Criador está diretamente ligado a esse processo de santidade, de santificação, que é justamente essa palavra que eu vou mostrar aqui para vocês, Kodesh. Kodesh. Ser separado, ser santo. Kodesh deriva também de Kadosh. Kadosh é uma referência ao próprio Criador, porque ele é santo, mas como é dito no livro de Pedro e também no livro de Levítico, é para todos nós buscarmos esse processo.
de ser separado, de ser consagrado para Ele, de viver em total pureza, total separação para Ele, de fato a gente dedicar as nossas vidas para os serviços ao nosso Criador. Então a mensagem nas Escrituras é muito clara. Efésios 4, por exemplo, também vai falar: e vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Colossenses vai falar também: no corpo de sua carne pela morte, para perante ele vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis, se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. João 17, quando o próprio Yeshua fala, no verso 17, santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. É interessante quando o nosso mestre ele fala isso. O que ele quer dizer com a sua palavra é a verdade? Lembrando que ele é a palavra viva que veio dos céus. Mas a palavra, que é ele que veio diretamente dos céus, carregava justamente essas instruções do Eterno, que no original do hebraico é chamado de Torá. Interessante que Salmo 119, no verso 104, olha o que vai falar. Ganho entendimento por meio dos teus preceitos, por isso odeio todo o caminho de falsidade. Aí vai falar no verso 105, a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Prometi sob juramento e o cumprirei. Vou obedecer às tuas justas ordenanças. Então percebe que as instruções do Eterno, a Torá do Criador, está diretamente ligado à luz, a palavra do Criador está diretamente ligado ao nosso próprio Messias, pois ele é a palavra viva que veio dos céus. Ele é a Torá encarnada que veio diretamente do alto, que traz essa mensagem nas instruções seguidas de uma forma pura, porque na época dele havia muitas contaminações, havia muito legalismo. A gente tem que encontrar um equilíbrio para não cair em nenhum extremo. Existe o extremo do legalismo, de pessoas que começam a colocar preceitos humanos, fardos pesados sobre outras pessoas, que nem eles mesmos dão conta de cumprir, assim como existe também uma cultura hoje muito comum de sem lei, antinomismo, que é o extremo da hipergraça, o extremo aí de um conceito completamente deturpado de misericórdia, onde as pessoas acham que elas podem viver pecando deliberadamente, que mesmo assim o Criador irá perdoá-las. Porém, é muito claro na palavra que todo servo do Pai deve buscar e viver no processo de santificação. Aqueles que vivem no pecado, segundo a palavra, herdarão o fogo eterno. Já já eu vou mostrar aqui mais uns textos para confirmar. Então é muito claro nas Escrituras essa mensagem. Essa cultura hoje de antinomismo, de contra a lei, isso vem do satanismo. Aleister Crowley, o grande satanista, ele falava: fazes o que tu queres, há de ser o todo da lei. Estão pregando preceitos satânicos sem nem se darem conta e ainda justificando que a graça está de acordo com isso, sendo que a graça do Criador não tem absolutamente nada a ver com viver no pecado. Muito pelo contrário, é um processo que é gerado em nós, que gera uma transformação completa. Nós saímos do velho homem e nos transformamos no novo homem. Saímos da velha criatura para a nova criatura. As coisas velhas ficam no passado. Uma nova criatura envolve novas obras, obras diferentes. Antes andávamos vivendo conforme a vontade da carne. Hoje vivemos andando em espírito, vivendo no processo de santidade. E essas instruções que o Eterno deixou para o seu povo é justamente esse padrão para a santificação. Eu também queria mostrar aqui para vocês, olha que interessante. 1 João 3, no verso 4, vai falar: qualquer que comete pecado também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. Se a gente analisa aqui essa tradução, se eu não me engano, da ACF, é isso mesmo, Almeida Corrigida Fiel, a palavra que é colocada aqui é iniquidade. Agora veja outra versão desse texto de 1 João 3, verso 4. Ó, 1 João 3, verso 4, essa versão, beleza, mas olha que interessante o que está aqui. 1 João 3, verso 4, NVI, exatamente.
Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Então, olha só, como as pessoas querem pregar que hoje não existe mais lei, se o pecado é a própria transgressão da lei. Que lei é essa? Será que o texto está mencionando? Lembrando que a palavra no grego, né, transgressão à lei, sabe qual palavra que é? Transgressão à lei é justamente essa palavra aqui, ó, anomia. Nós vivemos numa cultura completamente contra a lei do Criador. Ó, anomia, ilegalidade, iniquidade, transgressão, desobediência. Essa palavra deriva de anomos, que significa sem lei, né? Basicamente sem lei, sem preceitos, né? Sem obediência, vivendo constantemente em violação aos mandamentos. E essa palavra anomia, ela é utilizada em vários textos das Escrituras, porém, nas traduções não fica muito claro. Mas olha só Mateus 7, verso 23. Aquele mesmo texto que fala: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Vai citar lá: não, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Somente aquele que faz a vontade do Pai que está nos céus. Ou seja, para entrar no reino, não é só dizer Senhor, Senhor, não. É fazer a vontade do Pai que está nos céus. Aí vai falar lá: muitos expulsaram demônios, muitos curaram em meus nomes, porém eu lhes declararei: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Mateus 7, 23. Porque a mesma palavra é essa aqui, ó, anomia. Então, iniquidade no original em grego, só para deixar claro que para mim, o Novo Testamento ele não foi escrito originalmente em grego, ele foi escrito em aramaico, tanto é que eu já vou mostrar aqui para vocês como está no aramaico, porém o grego ele traz sim um sentido mais fiel ao original do que as traduções em português, ou em alguns casos até a tradução em inglês. Mas sobre esse assunto do Novo Testamento ter sido escrito em aramaico, ainda esse ano pretendo trazer uma live aqui no meu canal. Logo nos próximos dias anunciarei quando eu farei essa live, trazendo inúmeras evidências desse assunto do Novo Testamento ter sido primeiramente escrito em aramaico. Beleza, mas continuando. Tem outros textos também para a gente analisar, por exemplo, esse texto aqui, ó, de 2 Coríntios 6,14. Em 2 Coríntios 6,15 é quando fala que comunhão há entre Cristo e Belial. Mas um pouco antes vai falar, não tem como se unir os crentes e os incrédulos, e que comunhão há entre a justiça e ilegalidade. Mais uma vez, a palavra anomia sendo utilizada. E o paralelo é muito claro. Cristo está ligado à justiça, à prática das instruções do Eterno. E Belial está ligado justamente à iniquidade, às transgressões constantes, às leis do nosso Criador, que é o parâmetro para todos nós nos basearmos. Tanto é que em Hebreus 1, verso 9, o próprio Messias ele vai falar que ama a justiça e odeia a iniquidade. Mais uma vez a palavra utilizada é anomia. Em Mateus 24, quando vai sinalizar os sinais do fim dos tempos, vai falar que por causa da iniquidade, por causa da maldade, o amor de muitos se esfriará. Mais uma vez, a palavra utilizada, anomia, violação ou transgressão aos mandamentos. Aqui mesmo na Peshita também vai trazer esse sentido de injustiça, iniquidade, estando relacionado diretamente à transgressão da lei, porque todo hebreu, quando se falava iniquidade, quando se falava pecados constantes, né, viver no pecado, porque iniquidade significa isso, todo hebreu entendia muito claramente que se tratava de violar os mandamentos do Pai. E por fim, a gente tem que pensar o seguinte, beleza, se pecado é transgressão da lei, então nós devemos fazer o quê? Viver em pecado? Obviamente que não. Para aqueles que dizem que a graça veio substituir a lei, que hoje a lei não tem tanto valor assim, as próprias escrituras são muito claras sobre o processo de santificação. E esse parâmetro é as instruções do nosso Criador. Se não fosse assim, o Messias não teria falado em Mateus 5, no verso 17, não cuideis que vim abolir a lei aos profetas. Eu não vim abolir, mas eu vim cumprir. Muitas pessoas elas pegam esse texto de uma forma muito descarada para dizer, ele disse que veio cumprir, e esse cumprir significa terminar com a lei. Mas aí ele seria muito contraditório. É como se alguém dissesse, olha,
Eu não vou para o parque, mas eu vou para o parque. Eu não vou nadar na piscina, mas eu vou nadar na piscina. Fica muito contraditório, né? Eu não vim abolir a lei, mas eu vim abolir, porque terminar é o mesmo sentido de abolir. Então, obviamente que esse cumprir não tem nada a ver com abolir ou terminar. Mais uma vez, a gente precisa se atentar às fontes mais originais, como, por exemplo, o próprio grego. A palavra que é citada no sentido de cumprir é pleró. Pleró, olha o sentido que pleró traz, bem diferente de cumprir no sentido de terminar. Significa preencher, completar, estar cheio, estar completo. Em alguns casos até coloca aqui, trazer o real sentido, trazer a finalidade. Tanto é que aquele texto de Romanos 10:4, fim da lei a Cristo, aquele fim não tem nada a ver com término, tá? Aquele fim tem a ver com finalidade, objetivo, propósito. No próprio aramaico também, mais uma vez, você pode ver aqui, ó. Ó, a palavra aqui embaixo, preencher, completar. Não sei se vai dar para ver muito claramente aí, mas a palavra aqui no aramaico, preencher, completar. Vou até aproximar aqui via zoom, ó. Preencher, completar. Não tem nada a ver com cumprir no sentido de terminar. Certo? Espero que tenha ficado claro essa mensagem aqui. Mais uma vez, não confunda legalismo com seguir as instruções do Eterno. Não é porque existem pessoas legalistas, não é porque existe, por exemplo, o judaísmo convencional que prega, sim, muitos costumes que não estão nas instruções do Eterno, que as instruções do Eterno não são mais válidas para nós. Até porque quem revelou a lei, quem trouxe a lei, as instruções para Moisés, foi o próprio Yeshua. Ele era aquele que refletia a imagem do Pai. Tanto é que em Colossenses 1 vai falar, ele é a imagem do Deus invisível. É por isso que Moisés viu a face do Messias. Nas traduções isso não é colocado claramente. Ele viu a face do Messias que refletia a imagem do Deus invisível. É por isso que o Messias ele reflete a imagem do Pai. É por isso que é dito que Moisés viu em tese a face de Deus, porque o Messias reflete essa face do próprio Criador. Então ele mesmo trouxe as instruções para o seu povo. É óbvio que houve sim algumas mudanças, o sacerdócio mudou, hoje é muito mais enfatizada a misericórdia, o perdão, ele mesmo ele veio trazer esse sentido. A lei, na verdade, ela ganhou uma plenitude com o Messias. Como é dito, segundo essa palavra, ele veio trazer o real sentido, ele veio completar a lei, porque a lei, em sua plenitude, sempre apontou para ele e seu preço pago no madeiro. Mas é isso, eu espero que essa mensagem tenha edificado a sua vida. Busque a santificação, pois sem a tal ninguém verá o Criador dos céus e da terra. Busque ao máximo viver em consagração perante ele. O mundo vai te incentivar a trilhar o caminho oposto, mas siga o caminho que as Escrituras colocam para você seguir, se você realmente quiser herdar o reino dos céus. A porta é estreita e por isso poucos entram por ela, porque a exigência é você renunciar a si mesmo e seguir aquele que nos chama, seguir o exemplo de Cristo, que é o modelo ideal para todos nós nos basearmos. Mas é isso, shalom a todos, que o Eterno os abençoe grandemente. Compartilhe essa mensagem com quem você acha que faça sentido e espero que edifique a sua alma. Até mais.